Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a quinta live da série de entrevistas das candidaturas LGBTQIA+, do PSOL. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todo mundo que está aqui ao vivo, todos e todas e todos que vão assistir depois a gravação. E essa é uma realização da setorial LGBTQIA+, do PSOL, São Paulo, capital, buscando dar visibilidade para as nossas candidaturas, promovendo também o debate sobre as nossas pautas e sobre as propostas apresentadas para a cidade de São Paulo. Né? Não é só a nossa questão, nós temos propostas para a cidade como um todo. Né? Os convites foram feitos independentemente da candidatura ser individual ou coletiva, pois não se dirigiram às candidaturas, mas aos sujeitos. Para candidaturas coletivas, os convites foram direcionados apenas a co-candidatas, candidatos ou candidatos que se identificam como LGBTQIA+. Eu sou Denise Coelho, membro da setorial aqui da capital e farei a mediação do debate. Eu estou substituindo a companheira Laís Araújo, que foi divulgada, né, para mediação, porque ela teve um imprevisto. Infelizmente, não vai poder participar conosco hoje. Bom, para iniciar, já agradecemos a participação da Maria Clara e da reverenda Alexia, que se dispuseram a vir aqui conversar com a gente, contar um pouco das suas ideias, suas propostas, né, se apresentar para as pessoas, e explicando mais ou menos como vai ser essa entrevista, essa live. Nós teremos 4 blocos de perguntas. E cada uma terá, conforme o bloco, vai ter um tempo regulamentar. A moderação vai informar quando estiverem faltando apenas 30 segundos para acabar o tempo, e a partir daí, a cada 30 segundos. Existe uma flexibilidade, que é legal quem está assistindo também saber, que se elas acharem que determinado assunto é mais importante, elas podem falar mais tempo e depois a gente faz o ajuste, né? Ou se falar menos tempo, depois elas ganham esses segundos ou minutos a mais, em outras questões. Buscamos, assim, oferecer um tratamento justo e equânime a todos e pedimos aos candidatos que respeitem o tempo conforme combinado no último bloco, que o último bloco vai ser esse do ajuste, que aí já não tem mais essa questão da flexibilidade. Vai haver uma rotatividade nas respostas, para não ser sempre a primeira que responde e ficar uma coisa assim, maçante, e de repente, talvez, sei lá, né, é bacana de vez em quando se é a primeira ou se é a segunda. E antes de começarmos, só lembrando que está no momento decisivo da campanha também do Boulos e da Erundina. Então, nós precisamos muito trabalhar no vira-voto, e é a dobradinha, né? É o vira-voto junto com as campanhas à vereança, né? Porque a gente precisa fortalecer a prefeitura através de uma vereança forte do PSOL. Então, é muito importante a gente ajudar a vira-voto também. E para lembrar uma proposta que está no programa do Boulos, lá no site virasp.com.br, nós temos o programa de governo com todas as propostas, e na questão LGBTQIA+, na saúde, nós queríamos lembrar de 2 propostas. Uma é criar ambulatórios LGBTI+, com atendimento de profissionais da saúde, e ampliar os cursos de formação voltados para a pauta LGBTI+, destinados a profissionais da saúde. Porque hoje nem sempre nós temos um atendimento adequado, né? Principalmente para as pessoas trans e intersexo, a situação piora muito, né? Com relação à saúde. Então, não só criar esses ambulatórios, mas também ter essa formação, para que as pessoas sejam bem atendidas. E agora, finalmente, vamos conhecer as candidatas, começando esse primeiro bloco pela Maria Clara, que vai responder qual o seu histórico de vida e vivência da questão LGBTQIA+, e também a LGBTQI-fobia. Por favor, Maria Clara. Boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite, Reverenda Alex, Denise. Acho que é importante essa iniciativa, né? Porque
representatividade é muito importante em tempos ainda que a gente tem sofrido tantos ataques, né, nas pautas de opressões e em todos os direitos em geral. Então, acho que é bem saudável o espaço e acho que a ideia é que todos fiquem aí para conversar com a gente essa noite, né? Então, sou Maria Clara, né? Falo, né, do ponto de uma pessoa, uma mulher bissexual. E, bom, para mim, essa vivência da bissexualidade foi bem difícil, contraditória no início, porque a gente tem mais recentemente, né, mais força a questão das pessoas bis, né, mas há muito tempo atrás a gente era simpatizante, não sei, era meio assim no grupo da escola, então acho que foi bem difícil nesse ponto, né, a gente era meio colocada como uma pessoa confusa e indecisa, e hoje a gente consegue ter mais propriedade de dizer, e acho que isso ainda acontece, mas que bom que a gente tem mais força para colocar isso. E venho construindo aí, desde então, né, pensando na questão da bissexualidade, da mulher bissexual, né, enfrentamentos que a gente tem, tanto a questão da sexualização, né, fetichização da mulher, né, que não é uma só para a letra bi, né, mas, enfim, acho que é um ponto importante para as pessoas bis, né, a importância da despatologização da bissexualidade também, e a gente também se reconhece dentro do movimento LGBT, né, a gente vive, às vezes, sobreposições aí dos termos, e é importante, né, de quem cada um é importante que a gente consiga unir, porque, de fato, a gente está rompendo com uma heteronormatividade, cisnormatividade, cada um rompendo com várias normatividades que nunca foram de normais, né, sempre fazem parte de um processo histórico, na verdade, de esmagar nós, né, de escolher as vidas que podem viver, as vidas que não vão viver, de ser defendidas pelo Estado. Então, acho que esse ponto tem isso, né? Algumas questões mais específicas que a gente passa, né, ainda hoje passamos, é quando a gente está com um determinado relação com um gênero ou outro, né? Sempre tem desconfiança ou confusão das pessoas sobre a sua orientação, mas principalmente quando a gente se relaciona com o mesmo gênero, então, no caso, quando a gente relaciona com mulher, a insegurança é muito grande, insegurança porque já sofremos xingamentos, coisas nas ruas, então acho que isso é um ponto que a gente precisaria abolir, né, das nossas vidas. Então, é um pouco disso, né? Acho que a gente coloca muito a questão, né, da importância da gente dar visibilidade para a pauta das bissexuais, né, e entender elas dentro do movimento LGBT. Mas a gente sabe que existem muitos enfrentamentos ainda para ter, e que bom que a gente tem também mulheres trans aí, né, candidatas, porque isso também pode falar mais da Alexia, né, é um lugar de fala importantíssimo para a gente ter dentro dos movimentos e ocupando também, se propondo a ocupar esses espaços aí, que são tão raros, né, a gente viu uma pesquisa aí do voto LGBT, né, que 0,05% das candidaturas na prefeitura são LGBTs, né, nessa eleição, então a representação é baixa, ela é quase que nula, né, muitas vezes. Acho que é importante a gente enfrentar isso, né? E também estamos aqui nisso, por isso também é importantíssima essa iniciativa, né? Obrigada, Maria Clara. Pedir agora para a reverenda Alexia também se apresentar com a mesma questão, por favor. Obrigada, Denise, toda a equipe aí da Setorial, a companheira também aqui presente, Maria Clara, gratidão pela oportunidade da gente poder vir contar um pouco, né, nesse tão pouco espaço de tempo, porque está uma correria a vida da gente por conta da campanha, expor um pouquinho da nossa trajetória. Eu me chamo Alexia Salvador, eu tenho 39 anos, eu sou professora da rede pública estadual há quase 16 anos, sou formada em letras, pedagogia e teologia, sou casada com o Roberto há quase 11 anos, eu fui o terceiro casal LGBT a ter uma certidão de casamento, assim que a gente pôde correr para o cartório converter a nossa união estável lá em 2011, né? Casei ali no Largo São Francisco da USP, num casamento coletivo promovido pela minha igreja, tivemos a união estável, em seguida a gente conseguiu converter aquilo em certidão de casamento. Sou a mãe do Gabriel, da Ana Maria e da Deire, sou a primeira mulher
travesti a adotar no Brasil em 2015. Adotamos o Gabriel, que é um menino com necessidades especiais. Depois, em 2016, chegou a Ana Maria, que nasceu lá em Pernambuco. Fomos parir a Ana lá em Pernambuco, em 2016, e ela é a segunda criança trans no Brasil a ter seus documentos todos certificados. E o ano passado a história se repete, me tornei mãe, o Gabriel se tornou pai da pequena Daisy, que chegou de 7 para 8 anos, agora tem 9 aninhos, já vai para quase 2 anos que ela é nossa filha, também uma menina trans e negra também. E nós chamamos de família transafetiva, né? A Maria Clara falava da importância da representatividade trans, né? E uma coisa importante de falar é a luta pela maternidade trans, pela paternidade trans, né? Eu sou vice-presidente da ABRAF, estou no meu 2º mandato, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, presentes aí em praticamente todos os estados do Brasil, atuando na defesa e na promoção da composição de todas as famílias. Sou também a primeira travesti a ser ordenada clériga numa igreja cristã na América Latina. Eu faço parte da Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, a Metropolitan Community Church, que é a ICM, que foi a primeira igreja inclusiva da história, fundada lá em 68, pelo reverendo Troy Perry. Igreja essa onde nasce a primeira parada do orgulho LGBT em São Francisco. O nosso fundador, o reverendo Troy Perry, é a única pessoa viva da primeira organização, da primeira parada LGBT do mundo, que nasceu dentro da MCC, da ICM, dessa igreja que eu faço parte. Igreja essa também que é da grande e eterna Silvia Rivera e da Marsha P. Johnson. Muitas vezes o movimento apaga isso, esconde, ou muitas pessoas nem sabem, né? Depois, lá no último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essa aversão de LGBTs ao cristianismo, né? E a minha luz achou de dar chute agora, gente. Vocês acham? Vou até desligar aqui. Pronto. E nós estamos aí nessa disputa mesmo, né? Trazendo a questão da representatividade trans dentro dos espaços de decisão de poder, trazendo os nossos corpos também nessa narrativa de disputa e de construção. Eu sei que hoje vir disputar um pleito eleitoral como uma reverenda também é desafiador, inclusive dentro do próprio movimento LGBT, nós vamos conversar isso depois, mas que os nossos corpos transgressores também podem, sim, falar de política, falar de educação, de segurança, empregabilidade, saúde, saneamento básico, ecossocialismo e assim por diante. Então, gratidão por estar com vocês nessa noite. Muito obrigada, agradeço as duas aí pelas respostas. É muito legal ver essa diversidade dentro da diversidade, né? Porque às vezes as pessoas de fora, cis hétero, nos enxergam como um bloco, né? Uma coisa assim, fechada, e nós somos seres tão individuais, né? E mesmo entre as trans, entre as bis, entre as lésbicas, né? Ninguém é igual. Muito legal, gostei das histórias. Agora, o segundo bloco, quem vai começar é a reverenda Alexia. E a questão, vocês têm 7 minutos nesse segundo bloco, tá bom? Quais as pautas que a candidatura traz para a comunidade LGBTQIA+? Por favor. Claro. Bom, eu, enquanto uma travesti negra, periférica e pobre, acima de tudo, a pauta que norteia a nossa vida é a pauta de ser no mundo, né? O direito da gente ir e vir. Então, a gente pensa em ampliar e criar projetos de leis dentro do município de São Paulo que promovam a dignidade da vida LGBTQIA+, mas num recorte muito profundo com as mulheres trans, travestis e homens trans. A gente não pode esquecer que da letrinha LGBTQIA+, e tantas outras que, graças a Deus, têm surgido e tomado seu lugar no discurso e na narrativa, o recorte trans ainda é o mais vulnerável, né? Eu, enquanto uma travesti, reconheço muito dos meus privilégios, os privilégios que eu gozo, mas também de privilégios que eu lutei muito para ter, mas também reconheço que, para além dessa luta, privilégios que eu pude ter.
e que, em grande parte do movimento LGBT, do movimento trans, as minhas irmãs e os meus irmãos, pessoas transgêneras, travestis e homens trans, não podem ainda gozar desses direitos ou não conseguem acesso a esses direitos, né? Então, pensar na evasão escolar trans ainda é muito preocupante. Eu sou professora há 16 anos e eu sei o quanto é difícil uma adolescente trans ou um menino trans adolescente permanecer no ensino médio. Então, propor projetos de leis que a gente possa falar disso nas escolas, que a gente possa formar os professores, que a gente possa capacitar os professores. Então, a educação nesse recorte como é que eu vou dizer, de empoderamento, né, de instrução aos docentes, às pessoas que compõem toda a educação pública e privada, é importante essa formação, para que a gente possa garantir a presença e a permanência dessas pessoas dentro do ambiente escolar. É claro que gays, lésbicas, bissexuais, não binários, tantas outras manifestações de sexualidades e de identidades, de certa forma, ainda conseguem permanecer nesses espaços, mesmo sofrendo tanto preconceito, mas as pessoas trans, travestis e homens trans é muito mais complicado. Eu penso também muito que São Paulo, que é essa potência de cidade, mas que também é uma cidade com tantos marcadores de desigualdades sociais voltadas para travestis e homens trans, a gente pensar no selo da diversidade, né? Propor projetos de leis que ampliem os benefícios dessas empresas que vão contratar travestis, homens trans, mulheres transexuais para compor a sua empresa, né? A gente vê aí o Transemprego com um trabalho belíssimo, mas também que sofreu sucateamento agora com a gestão do Dória, agora do Bruno Covas. A gente sabe o quanto falta investimento ainda no Transemprego. Então, pensar para dar mais corpo ao Transemprego, criar o selo da diversidade, ou seja, essas empresas, elas vão, para além de contratar, elas também vão ter um benefício. Então, pensar que, num primeiro momento, a gente pode ganhar esses empresários pela questão do desconto lá no imposto de renda. Tem pessoas que discordam, mas não deveria ser assim. Mas quando se fala em empresa, comércio, dinheiro, infelizmente as pessoas pensam desta forma. Então, pensar nesse selo num primeiro momento, conscientizar até que isso seja naturalizado e que os empresários, né, pessoas que podem, sim, mudar a vida de alguém, dando uma oportunidade de trabalho, possam se beneficiar com isso. Pensar também que as casas de acolhimento da nossa cidade, elas precisam de muito mais investimento e tantas outras necessitam ser criadas e serem apoiadas pela prefeitura. Então, todas as vezes que a gente percebe que essas propostas chegam na Câmara Municipal de São Paulo, a bancada evangélica fundamentalista, de alguma forma, vai barrar isso. A bancada evangélica fundamentalista não vai deixar que esses projetos passem nos trâmites que tem que ser passado para poder chegar para a votação. Então, pensar na criação em projetos de lei que a gente possa ampliar, principalmente pensar numa casa para LGBTQIA+, da terceira idade, que nós ainda sabemos que essas pessoas muitas vezes envelhecem sozinhas, não têm ali um respaldo da prefeitura ou do estado ou do próprio governo federal para que possam ter os seus últimos anos de vida com dignidade, com tranquilidade, LGBTs que também contribuíram, né? LGBTs que também produziram para a sociedade. Então, pensar em um lugar, numa casa, no centro de São Paulo, né, e nas grandes extremidades da nossa cidade, geograficamente falando, que possa acolher também essas pessoas e que a gente possa pensar realmente numa grande cooperativa também, né? Esse é um sonho que eu trago há muito tempo. Eu sou artesã, eu sou costureira, de criar uma grande cooperativa trans de empoderamento que, através da costura, da moda, de produtos artesanais, a gente possa, de fato, devolver a oportunidade para que essas pessoas possam ter a sua dignidade ali garantida. Outra pauta para a nossa comunidade também é a questão das crianças LGBTQIA+, nos abrigos.
Eu sou mãe de 2 meninas trans que vieram de um abrigo. E elas relatam para mim como a violência institucional afeta a vida delas dentro de um abrigo. Porque abrigo, geralmente, é o cabide de empregos na prefeitura. É o QI, é quem indica. Então, pensar em concurso público para essas pessoas que trabalham em abrigo. Não há outro caminho a não ser criar concurso público, efetivar profissionais dos abrigos, para que a gente possa garantir que a criança gay, lésbica, trans, não binária, bissexual, sim, gente, essas crianças existem. Eu tenho 2 filhas que vieram de abrigo e elas já chegam para mim sendo meninas trans. E elas relatam que elas vivenciam os discursos de ódio, de intolerância por parte de funcionários contratados do abrigo. Então, se a gente efetiva essas pessoas e capacita essas pessoas para lidar com a diversidade, a gente pode avançar muito mais. Muito bem, muito bom. Ótimas propostas. E agora, Maria Clara, por favor, quais são suas propostas? Gente, falaram que estava com um pouco de eco, mas eu acho que eu não tenho... Eu tentei um fone, mas não funcionou, então desculpa aí pelo eco. Vou tentar falar menos alto, assim. Eu acho que muitas vezes, né, a gente vai pensar em políticas públicas para a população LGBTQIA+, e a gente sente falta de dados, e acho que esse é um debate, né, sobre qual é o incentivo que tem para dar mapeamentos e dados da população LGBT. Então, acho que essa é uma proposta, né, que o movimento acumula, que é importante de recolocar, porque a gente quer também saber, né, quem são das mulheres que sofrem violência, quem são as bis, quem são as trans, né, quem são as lésbicas e etc. A gente precisa um pouco desses materiais para conseguir fazer. A gente tem, assim, alguns espaços que pesquisam, né, a ANTRA traz muito, colabora muito nas pesquisas sobre isso, sobre a população trans e tudo mais, mas ainda falta muitos dados, e acho que isso é uma reivindicação importante para a gente conseguir, inclusive, avançar nas políticas públicas, né. Uma das questões que falta também, e aí já começaram colocando, né, Denise, sobre saúde, né, a Verinda também colocou, é importante a gente ter uma linha de cuidado integrada, né, para a saúde das mulheres, né, e pensar no recorte dessas mulheres, mas a gente tem hoje a população LGBT, principalmente as mulheres, não gostam de, muitas vezes, ir ao médico, né, ou evitam ir, e aí, principalmente a população trans, por conta do maus tratos, né, da incompreensão da nossa forma de estar no mundo, e acho que isso é um debate que passa por formação, mas passa também por a gente ter uma política de linha de cuidado integrada dessa população. Isso é um debate importante também para ser colocado. Eu acho que existe uma violência que a gente já acompanhou, né, no último período, né, muito forte também, né, de quando as pessoas LGBTs vão procurar uma ajuda ou denunciar, né, a gente não tem um tratamento correto, né, a gente sabe que delegacia não é o lugar mais legal de se estar, e também é uma esfera que nem sempre o município consegue atuar, mas a gente defende que o mandato tem que ter pressão e posição sobre isso, então é importante a gente ter treinamento, né, desses policiais, é importante a gente pensar como organizar os movimentos sociais fazerem parte do que define um bom, né, perfil de policial e tudo mais, e aí a população LGBT, né, de mulheres, negritude, indígena, tem que estar, né, os movimentos sociais têm que estar dentro dessas decisões para entender e para colocar o que a gente acha que é um perfil que atende bem, né, para a GCM, então é reestruturar essas GCM, uma política antirracista, anti-LGBTfóbica, né, antissexista, e acho que isso também reverbera na forma, né, dos encarceramentos que a gente tem, muitas vezes as pessoas trans não podem nem decidir, né, e escolher para qual tipo, né, entre mulher e homem, e acho que isso é uma violência, mais violência ainda, né, porque estar encarcerado já é também uma violência, acho que isso é importante a gente enfrentar. A gente também tem um debate sobre a educação, né, então todo mundo sempre fala muito da educação, eu também sou trabalhadora da educação, trabalho numa SEI conveniada indígena aqui no Jaraguá, e acho que a gente precisa colocar na educação, resgatar políticas que foram quase que chegaram a ser implementadas, né, mas de fato
a gente foi retirado qualquer ideia disso, né? Então, por exemplo, no Plano Municipal de Educação foi retirado o debate de gênero e sexualidade nas escolas. A gente precisa retornar, a gente precisa recolocar o kit anti-LGBTfobia, né, e repensar isso, inclusive, e ter controle dos movimentos para poder garantir que esse debate seja feito, né? E o debate só pode ser feito com qualidade, quando a gente também tem trabalhadores, né, valorizados. Então, é importante a gente pensar na escola no município de São Paulo, né, com mais investimento. A gente teve um corte do orçamento de 2015 de 2003 para cá, né, de 6% no orçamento, sendo que a gente precisaria ter mais, né, mais parcela desse orçamento da cidade. Então, retorno do orçamento para 30%, né, numa forma de valorizar o ensino e também garantir formação para os professores, né, formação continuada dentro da jornada de trabalho, é importante. Tem que ter uma política de permanência estudantil, né? A reverenda colocou essa questão, né, não é nem invasão das pessoas LGBT, mas a expulsão, diria, inclusive, da população trans, principalmente. A gente precisa ter políticas afirmativas, né? Em São Paulo teve algumas experiências de cursinho para isso, mas a gente também tem que ir lá embaixo, né, na educação, né, inicial nisso, e acho que é importante ter política de permanência, porque não é possível que a gente aceite que um ciclo de violência, de exclusão dessa sociedade fique se perpetuando ao longo da vida, né? Então, a importância também de ter essa formação nas escolas, com valorização do professor, com orçamento também maior, né, dentro das escolas, e acho que são alguns dos pontos que a gente quer trazer. Essa questão da educação é muito importante, né? Nossa, como pega para a gente, né? Como tem a evasão e tudo. Mais um motivo para a gente votar Boulos Erundina, né? Porque imagina como vai ficar mais fácil de vocês trabalharem numa gestão de Boulos Erundina, né? Isso aí. Agora, no terceiro bloco, as questões são diferenciadas. Então, é o momento em que cada candidata pode falar de um tema que lhe é mais caro ou que sente necessidade de explorar, né? Sendo bem transparentes, né? O tema do terceiro bloco, ele é escolhido em conjunto com as candidaturas. Então, nós começaremos pela Maria Clara, que vai falar para nós. A questão é a seguinte: como você propõe enfrentar o sentimento antipolítico e distante entre os eleitores e o mandato eleito? Sim, então, acho que a importância desse debate, inclusive para os movimentos LGBTs, né? A gente viu ao longo dos anos, né, muitos setores que eram progressistas negociarem a pauta LGBT de mulheres e outras, ou não aplicarem até o fim as propostas que os movimentos colocavam como importantes para combater essa desigualdade e violência na sociedade preconceituosa, né? Então, a gente precisa garantir, e acho que um compromisso, primeiro, para a gente debater, inclusive, esse sentimento antipolítico que muitas vezes são das pessoas LGBTs, né? De não gostar desse espaço da política, de achar que esse espaço não é nosso, não nos pertence, a gente começar a ouvir os movimentos, as reivindicações dos movimentos. Então, acho que é importante, e esse mandato, né, quer cumprir esse papel, né, e acho que está certíssima a Denise, né, a gente tem que colocar Boulos Erundina, porque tem compromisso com os movimentos, e a gente vai fazer luta para também garantir que sejam aprovadas as coisas, né, assim como ter mais mulheres representando isso na Câmara também é importante, né, a gente tem um outro elemento também, né? Porque só eleger não muda as coisas. Isso é um detalhe importante desse sentimento antipolítica, porque você elege uma pessoa como uma pessoa, você é consultado a cada 4 anos ou 2 em 10 anos, né? Como assim, você vai panfletar hoje, as pessoas falam, não, eu só me sinto importante, né? Só é importante a minha opinião a cada 2 anos. E, na verdade, a gente tem que reverter isso, né? E a população tem que ser parte das decisões importantes que são tomadas no país, no estado e no município, né? E um dos debates sobre isso é que a gente consulte a população, né? Que os movimentos sejam ouvidos, que a gente tenha mais consultas públicas, mais participação popular nas definições importantes. Por exemplo, né, retorno ou não retorno às aulas, né? A gente deveria discutir isso em outro patamar. A comunidade escolar, professores, pais, alunos, né, até os estudantes não foram consultados em nenhum momento para pensar como fazer isso, né?
E muito que a gente vê hoje é que vai ter investimento para álcool em gel, mas foi cortado o trabalho das terceirizadas, que é majoritariamente de limpeza, de manutenção da escola. Acho que esse é um dos exemplos que podem ajudar a gente a pensar como que, às vezes, uma política é só para maquiar, né, mas não exatamente para proteger a gente das coisas. Isso aconteceu também quando aprovaram a reforma da Previdência, isso aconteceu também quando aprovaram privatizar vários setores aí, a gente tem agora, né, privatização do saneamento básico, combate à privatização dos céus, né, então é um debate importante na sociedade para a gente enfrentar esse sentimento antipolítica, é o debate sobre como as pessoas são consultadas a cada 4 anos, quando na verdade a população muitas vezes elege uma pessoa e não consegue garantir revogar aquele parlamentar se ele não cumpriu com as propostas que ele prometeu. Então, a revogabilidade é uma coisa importante também. E um dos distanciamentos tem a ver com o fato de várias políticas que a gente tem quando são eleitas as pessoas que distanciam a gente, muitas vezes, da nossa origem. Né? Então, os altos salários, os mais de 13º salários, os vários, auxílios paletós, auxílios, várias coisas que distanciam a gente, por exemplo, de usar o serviço público, né, de tentar garantir propostas para garantir esse serviço público bem. Então, um dos debates que a gente tem feito no mandato é de garantir um salário de uma trabalhadora qualificada, que é o que eu venho hoje dentro de uma escola, e o restante ser destinado aos movimentos sociais. A gente decidiu isso em plenária aberta, porque tudo deveria ser decidido em espaços abertos, coletivizados. Então, acho que esse é uma forma também da gente enfrentar esse sentimento da antipolítica, né? Da gente garantir participação dos movimentos nas decisões, nos processos de escolha, né? Então, o ano que vem a gente vai ter, por exemplo, várias votações importantes, uma delas é o planejamento da cidade, né? E a gente precisa conseguir ter garantia de que a gente não é só consultado nas periferias, né? Porque eles fazem várias plenárias, várias temáticas, e no fim a gente é consultado, a gente não decide sobre as coisas e acaba vencendo o lobby, né, as construtoras, os bancos, e a gente precisa também conseguir cobrar mais de quem ganha mais, né? Então, um debate também é de como a gente consegue usar um mandato para colocar propostas, né, de cobrança, para pressionar para isso, sendo uma cidade que a gente tem, por exemplo, dos 10 maiores devedores, 7 são bancos, né? Os bancos são os setores que não quebraram durante a pandemia, durante a crise, né? Quer dizer, a gente precisa de mais verba para garantir direitos, mas eles devem, e quem paga a conta é a gente, então não tem sentido isso. A gente precisa garantir, cobrar, aumentar as taxas desses setores que ganham mais. Acho que a proposta que trazem de IPTU progressivo na campanha do Bolo Zerandina é importante, porque se a gente entende que moradia, por exemplo, é importante, então tem que ter um fundo para garantir essas moradias, para cobrar o IPTU, para organizar moradia social, inclusive tem proposta de organizar moradias para também voltada para a população LGBT, que eu acho que é super importante. A gente alinhar, então, com a pauta nossa, né, do movimento LGBT, com a discussão dos direitos em gerais, como que afeta quando acaba a moradia, quando querem privatizar água, escolas, quando querem cortar da saúde ou privatizar o SUS, a gente também que está perdendo duplamente, triplamente. Então, acho que é um debate que a gente tem que conseguir fazer associado também na sociedade, porque o distanciamento que projetos que falaram que iam garantir tudo e não garantiram, causaram na sociedade, elegeu hoje um setor que é extremamente perigoso, e a gente tem travado grandes lutas, que é essa extrema-direita, né, protofascista do Bolsonaro e o bolsonarismo, e que se alia muito bem com Covas e Dória quando querem aprovar ataques para a gente, negociam lá em cima, fica tudo tranquilo, não tem oposição. Quando na oposição, na verdade, somos nós, socialistas da luta, dos movimentos sociais, que devemos colocar isso também no dia a dia, nas ruas, nos espaços, e dizer que o poder, e que a gente tem que estar lá, e que a gente tem que estar no espaço da política, né? Que a política decide as coisas. Quando a gente não gosta e se afasta, o que acontece é que quem tem mais dinheiro e investe em estar nesse espaço de poder ganha. A gente precisa colocar uma política que é entre parlamento e pressão também dos movimentos sociais. Muito bem, adorei. E olha, fora Bolsonaro, fora Tucanistão, né? Chega dessas trevas da nossa vida, né? Agora a nossa questão vai para a reverenda Alexia. Uma dúvida, religião e política se misturam? Com certeza, Denise, se misturam sim.
Eu sei que, historicamente, todas as vezes que um deputado ou uma deputada, pastor ou pastora, padre, algum vereador evangélico fundamentalista está nesses espaços de poder, essas pessoas vão usar da religião para dogmatizar, para colonizar, para catequizar, para retirar direitos das minorias. E quando essas minorias são LGBTs, quando são mulheres, né? Eu sei que isso é muito mais profundo. Historicamente, isso criou um ranço, criou um sentimento de, vamos dizer, de injúria, que não querem, né, parar para pensar. Eu acho que a esquerda brasileira, na década de 80, principalmente, historicamente, ela vai errar quando ela não quer conversar com a religião. Né? A gente vê que, historicamente, a esquerda no Brasil não tem um diálogo aberto, uma vez que o Brasil é um país religioso, é um país de fé. E eu não estou falando aqui de imposição de fé. Então, eu tenho recebido nas redes sociais algumas pessoas dizendo: eu até gosto da sua história, eu acho bacana os paradigmas sociais que você quebrou, mas por você estar usando o título de reverenda, eu não vou votar em você. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. A partir do momento que alguém olha para mim, e eu sou uma travesti, né? A primeira travesti que é ordenada numa igreja cristã na América Latina, porque nos Estados Unidos e Europa existem várias reverendas travestis transgêneras, mas na América Latina eu sou a primeira. E pensar que a nossa igreja é uma igreja militante, não é uma igreja que foge completamente ao senso comum de igreja, de fanatismo, de dogmatismo. Ao contrário, é uma igreja militante, é uma igreja de luta social, é uma igreja que está em todas as manifestações de rua, é uma igreja que dá o direito, né, que entende que a mulher decide o corpo dela, é uma igreja que entende tantas coisas que para nós LGBTs é muito caro, principalmente, para nós mulheres é muito caro. E eu venho nesse pleito eleitoral disputando porque eu entendo que religião e política se misturam, sim, Denise. Por quê? Porque a bancada evangélica fundamentalista está presente nas assembleias de todo o Brasil, principalmente em Brasília, mas ela também está muito fortemente estruturada na Câmara Municipal de São Paulo. E eu entendo que eu sou essa pessoa preparada para conversar. Ou, se não der para ter diálogo, porque muitas vezes é difícil você manter um diálogo calmo, transparente com o fundamentalista, porque o fundamentalista ele não quer ouvir você. O fundamentalista religioso, ele quer impor aquilo que ele acredita sobre a tua vida e não tem acordo. Então, se não der para conversar, é ser oposição, é barrar projetos que de fato retirem ou que impeçam o direito da comunidade LGBT, da mulher, da negritude, da liberdade religiosa. Eu sou uma mulher cristã, mas eu entendo perfeitamente que o Brasil tem que ter liberdade religiosa. E não tem liberdade religiosa no Brasil. Só vai haver liberdade religiosa no Brasil quando, de fato, houver um Estado laico. Quando, de fato, pessoas comprometidas com a laicidade estiverem nesses espaços. Não é para abolir a religião, não é para perseguir a religião. Se nós buscamos respeito, diálogo com a sociedade, como nós, LGBTs, vamos atacar uns aos outros usando disso, né? Você é religiosa, para mim acabou. Não, eu vou ser justamente o contraponto. E por que religião? Eu, sendo uma mulher cristã, entendo que religião se mistura com a política e tem que dialogar. Vamos usar o termo dialogar, acho que fica mais claro. Porque, no nosso entendimento, Jesus, historicamente, foi um homem político. É um homem que vai dar de frente com o Império Romano, é um homem que vai denunciar as injustiças de Roma, é um homem que vai dizer que não, que a mulher é gente, é um homem que vai caminhar com aqueles e aquelas que a sociedade daquele tempo não queria caminhar. E quem são as pessoas que hoje a sociedade não quer dialogar? Quem são as pessoas que hoje a bancada fundamentalista, religiosa, né, lunática na Câmara Municipal não quer conversar? É a comunidade LGBTQIA+. Nós somos hoje essas pessoas que, segundo eles, não devem ter direitos, que, segundo eles, não podem ter o direito ao casamento, a uma família, não pode ter direito ao seu corpo.
Então, estar neste lugar, enquanto uma reverenda, não é impor o cristianismo, não é para dogmatizar. Ao contrário, é de luta mesmo, é de resistência. Eu poderia ter vindo nesse pleito como professora, como eu falei no começo. Talvez seria mais fácil, mas eu acho que politicamente eu não estaria tão embasada, né? Porque o meu desejo, de fato, é ser essa oposição e mostrar que esse fazer política dessas pessoas ditas religiosas é horroroso, porque toda e qualquer religião deveria comunicar o respeito, a promoção da dignidade humana, a defesa da dignidade do outro, e não é isso que a bancada evangélica da Câmara Municipal promove. Ao contrário, eles promovem perseguição, retirada de direitos. Então, esse fundamentalismo tem que ser combatido. Agora pensa, uma reverenda travesti vereadora presente na Câmara Municipal de São Paulo. Não é para qualquer pessoa, não, meus amores. É, de fato, para ser oposição. E isso a gente já faz há anos, sendo oposição a essa forma horrorosa que se faz política, não só aqui em São Paulo. Eu fui candidata a deputada lá em 2018, né, naquele grande movimento do Ele Não, e tive quase 11 mil votos. Foi a minha primeira experiência enquanto candidata lá em 2018 pelo pessoal. Então, esse ano a gente vem com essa proposta de ser oposição à bancada evangélica fundamentalista na Câmara de São Paulo, entendendo que, de fato, essa narrativa tem que ser retomada por nós, que, de fato, o PSOL precisa, sim, dar voz às suas lideranças religiosas, que são pessoas que estão aí modificando e conversando com as comunidades. As comunidades manifestam a fé. Não podemos dividir esses grupos de pessoas, ao contrário, temos que chamar essas pessoas para conversar, temos que chamar os religiosos para conversar, e é lindo de ver que a gente conversa com gente da matriz africana, budista, agnóstico, pessoas ateias, ateus, que é um direito também não ter fé, então que a gente possa criar esse ambiente de diálogo e ser oposição na Câmara Municipal de São Paulo frente a essa bancada horrorosa, fundamentalista, que usa o nome de Deus para tirar os nossos direitos. Muito bem, é isso aí. A gente muitas vezes fica à mercê dessas bancadas fundamentalistas, né? E é super importante defender a laicidade do Estado e, como você disse, também a liberdade religiosa, que no Brasil é tão atacada, né? Principalmente com as religiões de matriz africana. Muito bem. Bom, agora nós vamos para o último bloco, que são as considerações finais. E nesse último bloco, se vocês quiserem, o combinado, só para quem está assistindo, tem uma pergunta aqui do Leandro Aguiar. O combinado é que depois, se vocês puderem, vocês vão lá no chat e respondem. Mas se por acaso couber nas considerações finais, a pergunta dele é: de que formas políticas de combate às opressões se interseccionam? Se couber, se não, porque isso não é o combinado de ter pergunta do público durante a live, né? Qualquer coisa depois vocês podem responder no chat. Dessa vez, quem começa é a reverenda Alexia, por favor. Obrigado. Então agora já são as considerações finais, depois eu não volto mais. É isso, né, Denise? É isso mesmo. Bom, gente, então, para finalizar esse nosso bate-papo, eu quero convidar você a conhecer as nossas plataformas políticas, tá? As nossas redes sociais. Tem muita gente aí colocando os nossos endereços aí, que você possa estar lá conosco no nosso Instagram, no Twitter, nas páginas do Facebook, no nosso site, porque, de fato, está na hora de nós elegermos uma travesti preta para a vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. E eu penso que o pessoal, esse ano, ele veio com toda essa garra, com toda essa força, agora que nós estamos aí mais do que nunca, né, na certeza de que nós vamos ter Boulos e Erundina, sim, disputando o segundo turno, que a gente possa, de fato, nos unirmos, né? Não é hora de nós nos atacarmos, porque os nossos inimigos não estão aqui, os nossos inimigos estão lá,
né, a extrema-direita bolsonarista, esse tucanato que há quase 4 décadas vem tirando o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores na Câmara Municipal de São Paulo. Está na hora, de fato, nós, enquanto população em São Paulo, eleger Boulos e Erundina e eleger o maior número possível da bancada de vereadores para que, sim, nos próximos 4 anos, a gente possa fazer um mandato histórico para a cidade de São Paulo, garantindo, sim, o futuro dos nossos filhos, o nosso bem-estar, que seja uma cidade justa, de equidade, de respeito, de promoção da vida humana. E eu, enquanto uma reverenda, tenho, sim, todos esses requisitos para estar ocupando uma cadeira a partir da próxima gestão em São Paulo, porque nós entendemos que está na hora, sim, de nós colocarmos esses fundamentalistas religiosos que usam da religião para perseguir e para retirar direitos. E lembrando, é claro, nós não falamos apenas da laicidade e da religião. Nós vamos, sim, trazer outras bandeiras que não são escolhidas agora, na época de campanha, não. Enquanto professora, eu sei o que o PSDB faz com a educação no estado de São Paulo, assim como ele faz também no município. Né? São as mesmas retiradas de direito, né? O mesmo afrontamento às trabalhadoras e aos trabalhadores da educação. Está na hora de nós termos, sim, mais uma professora que, além de reverenda, que luta contra a intolerância religiosa, que luta contra o fundamentalismo religioso, uma vereadora que é professora há 16 anos e que entende o que tem que ser colocado em projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo. Uma travesti que sabe o que é viver a perseguição da sociedade e que quer promover a vida humana, que quer estar na defesa, quer ser porta-voz. E deixo aqui publicamente que, se eleita nós formos, o nosso gabinete vai atender todas as pessoas LGBTQIA+, mas se tem um grupo, gente, que vai ter acesso direto mesmo ali, são as travestis, homens trans, pessoas transgêneras, mulheres transexuais, porque nós sabemos o quanto é difícil nós, travestis, transexuais, acessarmos esses espaços de poder, chegar perto dessas pessoas e manter um diálogo direto com quem lá está. Então, essa é a minha meta, esse é o meu desejo de fazer com que haja um gabinete travesti na Câmara Municipal de São Paulo. Os nossos corpos têm que transitar e esses corpos têm que conversar diretamente com quem eleita lá está. Então, está na hora de nós nos unirmos e votar Reverenda Alexa Salvador, 50321, no próximo dia 15 de novembro. Vamos transformar a história e a realidade da cidade de São Paulo. Gratidão ao setorial, gratidão a Denise, que tão bem conduziu esse momento, ao Henrique, que está aí nos bastidores, e a nossa companheira Maria Clara, que eu também desejo toda a sorte, toda a vitória no próximo dia 15. Um beijo, gratidão, gente. Muito bom. Ah, é tão bonito, né? Quando a gente sente assim a gratidão, dá uma energizada, né, na gente. Foi tão sincero. Eu que agradeço, viu? Agora, Maria Clara, por favor, suas considerações finais. Vai ser bonito. A gente vai eleger uma bancada muito forte do PSOL e eu acho que vai ser muito representativa e potente. E que bom que a gente pode, num momento como esse, trazer esses áreas de força, né? E de força mesmo, porque não vai ser fácil, gente. A gente está falando de uma crise mundial, econômica mundial, social. A gente viu erupções aí no mundo e na América Latina o tempo todo. E acho que no momento aqui no Brasil, a gente vive uma dura crise, perspectivas muito poucas, né? A gente que sou jovem, formada, trabalhadora, mas a gente vê que não tem perspectiva de amanhã a nossa juventude, né? E acho que isso não é um debate menor, né? A gente precisa conseguir organizar a nossa luta, a nossa potência, a nossa resposta e confrontar isso. Eu acho que é isso que a Reverenda Alexa traz. A gente tem que trazer o confronto com uma elite que é branca, cis, rica, que está muito confortável. A gente viu nesse momento de pandemia, quando a gente tem muitos mortos, de um lado, que tem um corte, né, de gênero, classe, raça,
do outro lado, mais bilionários. O Brasil conseguiu ter mais bilionários durante a pandemia. A gente que enriqueceu com a nossa morte, com a nossa dificuldade de viver, de garantir os direitos básicos, né? E quem organizou a população nas periferias, com cesta básica, mobilizando, pensando em outras formas de pensar dinheiro, né, e inclusive a renda, né, da comunidade, são muitas vezes as mulheres, as chefes de família, né, e acho que isso é um debate importante para a gente pensar por que a gente é tão pouco representado no espaço institucional e como a gente quer chegar nesse espaço institucional. Eu acho que a gente quer chegar com a potência de abrir a Câmara dos Vereadores para toda a população. De fato, nos últimos anos, a gente viu gradativamente colocarem grade, fecharem mais, você tem cada vez mais dificuldade de acessar aquele espaço, um lugar que se chama Casa do Povo, né? Uma Casa do Povo que não decide pelo povo, né? Então, a gente precisa construir mandatos a serviço das lutas, né? Acho que uma coisa que perguntaram, então, vou aproveitar que tem um pouquinho mais de tempo que sobrou, né? Sobre a questão da interseccionalidade, como se intersecciona a questão da LGBTQIA+, né? Eu acho que um dos debates que a gente acaba de sentir, né, na nosso CEP, cor, né, espaço onde vivemos, é como a questão de você ser pobre afeta muito mais, né? Quando as pessoas perguntam, como é que é ser LGBT em São Paulo, nesses espaços que a gente tem da campanha, pergunta muito. Eu fico, São Paulo se pinta de diverso, né, e de acolhedor para isso, e como é muito melhor ser aqui, mas é muito violento, uma cidade que mata, né, e mata a população LGBT. E acho que a gente precisa colocar quem é que morre, né? Quem é que sofre mais, quem não tem condições de acessar um estudo de qualidade, não se qualifica para um emprego melhor, né? Não consegue garantir moradia, não consegue ter onde ficar, não consegue, enfim, ter os seus ciclos sociais rompidos porque é LGBT, e acho que isso tudo também coloca, né, que a LGBT periférica, ela é muito mais atingida, né, do que a LGBT que tem condições de ter todo um apoio, uma estrutura por trás disso, né? E aí, acho que também as questões de quem você é, né, no LGBT também são bastante interseccionadas nesse ponto, né? Porque você acaba tendo coisas mais específicas, por exemplo, da mulher negra, lésbica, né, bissexual, e se é trans, e etc. E acho que a gente tem que conseguir, dentro do movimento e para fora, né, ter espaço de entender essas diferenças e não hierarquizar elas, mas entender que são diferenças doloridas e que a gente fala, assim, de vidas, né? Então, nesse ponto, acho que também é uma forma de como elas se relacionam, essas condições que acabam, muitas vezes, por conta da sociedade que a gente tem e da sua possibilidade de estrutura, né, nesse mundo, revelando como que essa sociedade é desigual, né? Então, eu acho que é importante, nesse momento, a gente, inclusive, pensar nessa campanha, que é São Paulo, né, por ser essa cidade tão rica, por ser uma capital, né, das grandes negócios também, né, uma das cidades mais ricas da América Latina, é um centro econômico importante e político também. Então, a luta que a gente trava agora e a forma como a gente se coloca nessas eleições e a nossa potência de conseguir garantir votos e eleger uma bancada melhor, eleger uma prefeitura que está alinhada com a luta, é o que pode dizer, inclusive, impulsionar força para muitas outras lutas daqui para frente, né? E acho que a gente tem uma disputa grande para colocar, né, com o setor bolsonarista, com o setor do PSDB também, dizer que a gente tem proposta para as pessoas. Existe um sentimento de rejeição, mas a gente tem proposta para a política, para saídas dessa crise, que passam por fazer quem tem mais pagar, né? A vida não pode valer menos do que o lucro, né? E é o que a gente viu ser aplicado aqui. Então, acho que temos que defender, né, um combate ao racismo religioso. Acho que é importante ter essa pauta também, a laicidade do Estado, mas é também pensar em outras propostas para a educação, como que a gente coloca a educação nisso, como a gente enfrenta a privatização dos direitos, né, dos trabalhos, a precarização. Acho que esses são elementos que estão aí todos alinhados com também a questão de ser LGBT. Se você não tem onde morar, você vai para a rua, você não tem como arranjar um emprego com mais garantias de direitos, né, porque é isso que a gente vê hoje, né, e você vive uma série de agravamentos aí dessas questões, tem a ver muito com você ser da classe trabalhadora, um LGBT, trabalhador, e acho que isso é um pouco o momento, o espaço onde a gente se encontra e que a gente quer enfrentar. Então, a gente não quer só uma cidade diversa,
para quem pode pagar por ter esse direito à diversidade, ou espaços, ou frequentar lugares. A gente quer uma cidade que seja mais igual, combata a desigualdade, né? Inclusive para a gente conseguir sonhar e ter futuro e levar essa esperança toda que é colocada na campanha nesse momento. Mas a gente sabe que a luta, e o momento da eleição, ele é um momento único, que é o momento que você para em qualquer esquina e você pode puxar um debate político, porque está muito politizado as coisas. Mesmo quando a pessoa fala, eu odeio tudo isso, a gente consegue conversar com as pessoas e colocar um outro projeto ali. A gente precisa usar esse momento e eleger pessoas que estão alinhadas com essa luta, que estão dispostas a não querer negociar coisas com os setores que querem nos atacar e tirar direitos da gente, para que a gente consiga garantir e construir movimentos que confiam, né, nesse espaço da política, que sabem que o espaço da política é um espaço dele, dela. Então, acho que esse é um pouco o ponto que a gente tem que levantar, né? A bandeira dos movimentos sociais terem voz, de fato, dentro dos mandatos, né? Fora, os mandatos deem força para essas lutas e que a gente construa muita pressão, porque vai ter muito enfrentamento. Não vai ser fácil. Não é elegendo uma, duas pessoas ali na Câmara que a gente vai mudar as coisas. A gente está falando de uma sociedade desigual, né, LGBT-fóbica há milhares de anos, né, que tem massacrado as pessoas LGBTs, a diversidade com a qual a gente é e vive em sociedade durante muitos anos. Então, acho que é importante a gente conseguir garantir mandatos a serviço da luta. Muito bem, é isso mesmo. Só lembrando que as candidaturas do PSOL, tanto para a vereança quanto para a prefeitura, vão garantir, né, essa participação dos movimentos sociais, né, dos movimentos populares. Vai ser muito lindo. Antes da gente finalizar, eu gostaria só de pedir para quem estiver acompanhando, seja ao vivo ou gravado, curtir a nossa página no Facebook, seguir a Setorial. Nós estamos no Instagram, nós temos um canal no YouTube, estamos também com perfil no Twitter, então, fazer aí um pedido para vocês nos seguirem. E agora queria agradecer imensamente a vocês duas, foi muito produtivo, foi bem legal para conhecer bastante, deu para conhecer bastante as propostas de vocês, um pouco da essência, né? E quero agradecer também, como lembro a reverenda, o Henrique, que está aqui fazendo toda a parte de suporte para nós. Sem ele não existiria essa live, né? E todo o pessoal da Setorial, do grupo de trabalho das lives que nós montamos, e a todas as pessoas que assistiram, né, que participaram, teve bastante comentário, foi bem legal. E convidar todas, todos e todes para a nossa próxima live, será a penúltima, esta foi a quinta, vai ser a penúltima nesta sexta-feira, às 20 horas. Oportunamente nós divulgaremos aí qual que vai ser a agenda dela, mas já coloquem aí na agenda de vocês. Sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente. Muito obrigada, pessoal. E boa sorte, né? Para nós todas. Para todas, né? Tchau, pessoal. Obrigada, meninas. Boa sorte.